Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Graça e paz, queridos a todos. Nessa manhã nós iremos trazer uma mensagem vinda da parte do Senhor para a sua vida. Eu não sei qual é o horário que essa mensagem ela vai chegar até você, mas eu acredito que quando ela chegar, ela vai ter um impacto no seu coração. Porque a palavra de Deus ela diz que quando a palavra vem, ela não volta vazia. Então, quando ela vem, ela tem esse efeito de preencher lacunas, de preencher vazios que há dentro de nós, né? E hoje o tema da palavra é a fé que vem de Deus. E aí, como é que está a sua fé? A sua fé está inabalável? A sua fé está alicerçada na rocha de Cristo? Glória a Deus. Nesse momento eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Glória a Deus, isso é uma palavra de grande eficácia para a nossa vida. Eu convido você neste momento para abaixar sua cabeça e aí mesmo onde você estiver, orar ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, nós iremos levar Tua palavra, Senhor. Deus, que essa palavra alcance corações, meu Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que alcance, Senhor, os corações e que possa, Senhor, trazer eficácia para suas vidas. Que venha preencher, meu Pai, algo que esteja vazio, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que ela vai, Senhor, e ela venha com efeito de vida, Senhor, para dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós iremos falar um pouco sobre fé. O que é fé? A fé, ela vai muito mais além do crer. Quando nós acreditamos em algo, nós acreditamos que aquele algo será possível. Vou te dar exemplos. Vamos supor que você crê que alguém será salvo, você crê que alguém será liberto. Então nós cremos em algo que nós achamos que é possível aos olhos de Deus. E a fé ela vai muito mais além disso, porque a fé ela te dá a certeza de algo que é impossível se concretizar. Então a fé ela vai muito mais além do crer. E quando nós falamos de fé, nós lembramos de Abraão, o pai da fé, né? E Abraão foi um homem que ele viveu no meio de idólatras. A Bíblia ela relata que o seu pai, ele era um homem idólatra e ele era fabricante de estátua. Mas como Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ele tirou justamente Abraão do meio da idolatria para ser o pai da fé, para nos dar exemplo. E Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor de que ele saísse do meio da sua parentela e fosse viver na terra onde o Senhor tinha lhe ordenado, porque dali o Senhor faria a sua descendência numerosa, né? E Abraão, ele usou a sua fé e saiu. E às vezes a gente pode até achar assim que mas o Senhor falou com ele, mas também não seria tão fácil, porque ele viveu no meio de uma crença diferente. Então, deixar de acreditar no que nós nascemos acreditando nem sempre é fácil, se não for pelo Senhor. Nós continuamos na nossa crença. É a mesma coisa de hoje nós sermos cristãos e alguém chegar e dizer para nós assim, você está errado. Há uma crença maior do que a sua. Há uma crença que lhe dá direito a uma salvação que talvez você não tenha direito, né, na sua crença que você tem hoje. Você acha que seria fácil para você acreditar que existia um Deus maior do que o nosso? Com certeza não, né? Então, se não fosse pelo poder do Senhor, se não fosse pela vontade do Senhor, se não fosse pela promessa do Senhor na vida de Abraão, ele não teria acreditado e saído e viver a fé em que o Senhor lhe propôs, lhe colocou em seu coração em meio às circunstâncias, né? Então,
Abraão, ele saiu. Então, isso é um ato de fé que ele nos mostrou e nos deu como exemplo. E um outro maior exemplo que ele nos dá com a fé é quando o Senhor lhe faz uma promessa de lhe dar um filho. E o tempo foi passando, e a promessa do Senhor ainda estava de pé, só que o Senhor também estava testando ele para ver se ele de fato acreditaria na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. E quando ele já era velho, o Senhor cumpriu essa palavra na vida dele, lhe dando Isaque como filho. Então, em um determinado momento, o Senhor mandou que ele pegasse o seu filho e levasse em sacrifício ao Senhor. Mas só que dali a fé na vida de Abraão já era tão extensa, já era tão grande, que ele sabia que o Senhor poderia prover sim, que por mais que o Senhor deixasse com que ele matasse o seu filho, né, vamos supor assim, mas ele sabia que de alguma forma o Senhor poderia ressuscitar, porque ele acreditava na promessa do Senhor que através de Isaque seria a sua inúmera nação. Porque tem um trecho que fala na palavra que Deus disse que o servo de Abraão não seria o seu descendente, que quem seria o seu descendente era o filho que o Senhor daria a ele, o filho da promessa. Então, ele provou ao Senhor a sua fidelidade, a sua lealdade com o Senhor, mas dentro do seu coração, pela fé que já existia de tudo que ele já tinha passado, ele sabia que o Senhor ele proveria de alguma forma o sacrifício, né? Então eles nos dão um maior exemplo de fé. E quando nós falamos de fé, nós também lembramos daqueles 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. No reinado do rei Nabucodonosor, ele mandou que todos os povos se curvassem diante dele. E em meio a tantos povos curvados diante dele, existiam 3 jovens movidos de fé, de coragem, que permaneceram em pé, né? Porque eles acreditavam no Deus que eles servia. Eles sabiam que o Senhor poderia de alguma forma lhe livrar, ou se não livrasse, mas eles sabiam que eles tinham a eternidade com o Senhor, porque eles sabiam no Deus que eles criam. Então, naquele momento, o rei mandou que chamasse eles e lançaram ele naquela fornalha ardente que aquecia 7 vezes mais do que o nosso fogo natural, né? Do que o fogo que nós consumimos nosso alimento, do fogo de uma fogueira, ardia 7 vezes mais. Então, queridos, naquele momento, o Senhor esteve com ele, foi lançado 3 jovens, mas as pessoas olharam e começaram a ver 4, porque o Senhor em momento nenhum desamparou, porque a fé que eles tinham no Senhor era maior do que o medo, né? E muitas das vezes nós temos deixado com que o medo em nós impeça os planos do Senhor. Talvez eu fale essa mensagem para você, mas essa mensagem também ela serve para mim, porque quem me conhece sabe o medo que eu tenho de chegar aqui para falar com vocês, né? Mas eu não posso deixar com que o medo ele impeça o que o Senhor quer na minha vida, que é levar a palavra, porque foi esse o id que ele deixou, né? Como eu posso me acovardar e olhar para missionários, pessoas que saem de mundo afora levando a palavra do Senhor, aonde tem pessoas aonde tem países que não são aceitas a palavra do Senhor, e mesmo eles correndo risco de morte, de serem presos, de serem capturados, decapitados, eles estão ali levando a palavra do Senhor. E é tão lindo que você pode até perguntar assim, e será que eles não têm medo? Eles têm, em algum momento eles têm medo sim, mas Deus ele não olha para o homem como nós vemos, né? Deus ele olha o íntimo do coração deles, e Deus sabe que além do amor que ele tem em levar a obra do Senhor, em levar a palavra do Senhor, mesmo correndo vários riscos, Deus sabe que há dentro deles a fé em sua salvação, que se eles serem mortos, se eles forem pegos para serem decapitados, mas eles têm a fé da sua salvação, que passando dali, queridos, ele estará em Cristo com o Senhor, né? Então,
Nós temos vários outros exemplos de fé, exemplos daquela mulher do fluxo de sangue, exemplos daquele cego em Jericó, que quando ele começou a gritar ao Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a multidão chegava até ele e dizia para que ele se calasse, mas ele sabia que era a única chance que ele tinha e que talvez nunca mais ele poderia ter aquele encontro com Jesus. Então a sua fé e a sua esperança de que Jesus, em meio àquela multidão, fosse olhar para ele, era muito maior do que o medo que existia dentro do seu coração. Então, queridos, nós temos que tomar esses exemplos para nós, que nós não venhamos deixar que o medo nos impeça de servir ao Senhor, que o medo nos impeça de falar do amor do Senhor, porque aquele homem, ele deixou o seu medo de lado, né? E ele, através da sua fé, ele moveu o Senhor em meio àquela multidão. Então nós temos que fazer isso. Às vezes nós temos essa oportunidade com o Senhor, mas nós temos que saber como mover essa vontade do Senhor a nos atender, né? Porque ali naquele momento ele poderia muito bem ter gritado só pelo um desejo, só porque cria que o Senhor poderia de alguma forma ajudar ele, mas ele não só creu, como ele teve certeza dentro do seu coração que a partir daquele momento ele ia ter um encontro com o Senhor e o Senhor ia realizar o desejo do seu coração. E o Senhor mandou em meio à multidão que chamassem ele, e os discípulos do Senhor chegaram até ele e disse assim: tenha bom ânimo, o Senhor mandou te chamar, tenha bom ânimo. E quando ele chegou ali, o Senhor disse assim: o que queres que eu te faça? Em algum momento ele não fraquejou, pensou assim: oh meu Deus, eu queria ver, Senhor, será que é possível? Não, ele disse assim: Senhor, eu quero voltar a ver. Então ele já tinha certeza do que ele queria. Eu quero voltar a ver. E naquele momento o Senhor disse assim, vá, a tua fé te salvou. Aleluia, a tua fé te salvou. A fé que existia dentro do coração daquele homem salvou ele para a vida eterna. E por mais que as pessoas questionavam, dizia: e aí, como foi? O que aconteceu contigo? Ele não sabia explicar. A única coisa que ele sabia e tinha certeza é que a fé dele em Jesus fez com que ele foi curado. E nessa manhã eu quero te dizer que você não precisa só crer que possa acontecer, que possa, porque quando a gente só crê que possa acontecer, pode existir uma dúvida, mas que você possa ter a certeza dentro do seu coração, ter a certeza de que será concretizado, porque a intimidade que nós temos com o Senhor nos leva a ter a certeza de que algo em nós será concretizado. E eu creio que na tua vida, em nome de Jesus, eu tenho fé, eu tenho a certeza que na tua vida será mudado, eu tenho certeza que na tua vida será concretizado um emprego, uma cura, uma libertação. Eu tenho certeza, tenho fé que em nome de Jesus será salvo tu e a tua casa. Eu tenho certeza que em nome de Jesus a tua vida mudará. Mas para essa fé se concretizar na tua vida, você precisa ter busca na palavra, porque essa é a única maneira que a nossa fé, ela começa a aumentar no Senhor. É quando você busca verdadeiramente o Senhor, e o Senhor, ele começa a preencher o teu vazio. O Senhor começa a preencher as tuas lacunas através da oração e através dessa palavra, porque essa palavra, querido, é que nos alimenta todos os dias, e essa palavra que nos faz ter a certeza da nossa salvação em Cristo. Fique com essa palavra nessa manhã, né? E que Deus continue abençoando a tua família. Amém? Graça e paz a todos.